meus irmãos, professores, adolescentes. Na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a 5ª lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adolescentes. Esse programa que é o oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, que é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Ovailer. Vem comigo, meus irmãos, para mais uma aula e hoje nós caminhamos então, como já falado, para a lição de número 5, que tem como tema dessa lição o caráter cristão. Essa palavra que é muito corriqueira e muito comum, utilizada em nosso redor, dentro da nossa sociedade, com expressões como um homem de bom caráter, uma mulher de bom caráter ou uma pessoa mau caráter. Nós vemos que aqui essa expressão muito utilizada principalmente dentro da ética e do estudo da ética de forma geral e dentro da sociologia, é importantíssimo para a nossa lição no dia de hoje, para que a gente possa transmitir a importância e como deve ser o caráter cristão. E esse é o tema da nossa lição. Como cristãos, nós temos um caráter ou características próprias que envolvem o meio onde nós estamos socializando, onde nós estamos vivendo. E algumas diferenças de um cristão, na sua forma de agir, na sua forma de pensar, existem e são reais comparadas com outras pessoas que vivem as suas vidas no mundo secular, que não servem a Deus ou que não vivem nenhuma religião. Então nós observamos e vamos destacar aqui quais são os diferenciais dentro das características de um cristão em geral, em forma geral. Então vamos lá, a leitura bíblica, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1 ao 8. A mensagem, Provérbios capítulo 21, versículo 3, que diz assim: faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Objetivos: ensinar o que é caráter, apresentar características do caráter cristão, demonstrar que a integridade é parte essencial do testemunho de vida do cristão. Tópico 1, então, o que é caráter? Vamos lá, meus irmãos? Quando nós observamos e vemos a origem da palavra caráter e da onde que ela vem, ela tem ali a sua origem, as suas utilizações primárias dentro da cultura grega, tanto que o caráter ela vem da expressão grega, do derivado, da sua raiz exatamente, que vem da língua grega, que vem de karasso, que significa incidir ou esculpir. Então a gente observa aqui que ela já tem esse significado que é um pouco diferente da forma como nós conhecemos por hoje. Karasso vem dessa ideia de esculpir, de incidir, que era utilizada em outras formas de viver dentro da cultura grega. Outra palavra que vem de uma raiz, isso também vem da cultura grega, que significa então, que vem a raiz de caráter, é karaaisso, que traduz como uma unicidade de comportamento. Então o cara ele representa a cabeça, e quando nós pegamos a palavra aisso, ela denota então lançar ou um salto, como se fosse uma expressão se lançar de cabeça a algo, ou lançar-se de cabeça a alguma coisa. Aí vem então karaaisso. Essa expressão começa a ser utilizada futuramente dentro da psicologia e dentro da ontopsicologia também, futuramente vai denominar alguns tipos de marca, alguns tipos de signo. Até na antiguidade é interessante nós observarmos que essa palavra que nós hoje conhecemos como caráter, dentro da sua origem, ela também tinha essa expressão e esse significado de signo, de nota, de marca ou expressão estampada. Então nós vemos aqui que essa palavrinha que futuramente vai se tornar caráter, na antiguidade, lá na sua origem, ela tinha também o seu significado de marca, de expressão, de registrar algo, de colocar um nome em algo, e uma marca onde, quando a pessoa visse aquele caraço, ela pudesse então observar e lembrar de algo. Então nós vemos que futuramente começa então a se mudar o nome dessa palavra, ou ela começa sendo utilizada ou a ser utilizada para outros significados. Então na psicologia, isso mais lá na frente, essa palavra ela começa a ser utilizada para indicar também qualidades morais de uma pessoa e que distingue então uma pessoa de outra, porque cada pessoa nós vemos, ela tem a sua marca, ela tem as suas características que são formadas ou são formuladas baseadas da maneira a qual uma pessoa foi criada, a maneira a qual a pessoa foi formada.
Mais à frente nós observamos isso dentro da ontopsicologia, e onto ele vem dessa ideia também de um estudo do homem de forma geral. Então ali a gente vai observar que o termo caráter ele significa a apresentação do modo constante de características comportamentais de determinadas pessoas. Então caráter nada mais é do que as características de certas pessoas que marcam, que registram o que é um alguém, quais são as minhas afeições, quais são as suas afeições, e aqui a gente observa que vai mudar de uma pessoa para outra, de um adolescente para o outro, de um jovem para o outro, porque cada um tem as suas próprias características e cada um tem as suas próprias marcas registradas, mas há também características similares, e dentro dessas características similares encontramos e nós podemos observar que nós cristãos temos muitas características similares e que são também incentivadas pelo próprio Deus para que nós possamos buscar características de um cristão autêntico, de um cristão verdadeiro e de um cristão que serve a Deus. Então, caráter é um conjunto de características que estão relacionadas com a índole e com a moral de um indivíduo. Então, há essa ligação, principalmente dentro da psicologia, e que vai ser trazido dentro da lição do caráter ser características conectadas e ligadas com a índole e a moral. Aí a pessoa pode ser ou um mau caráter, ou a pessoa pode ser alguém de bom caráter. Então o caráter ele distingue a identidade de uma pessoa ou de um alguém, ele marca, ele registra essa característica. Dentro da filosofia, então, tem-se a ideia de que o pensamento ele conduz ao ato, o ato conduz ao hábito e o hábito conduz ao caráter. E o caráter conduz ao destino das pessoas. Isso é uma ideia por si só filosófica, quando nós paramos para observar que a própria filosofia ela consegue fazer a ligação do pensamento, aquilo que vem à nossa mente, chegando então até o caráter que leva ao destino da pessoa. Pois se for uma pessoa de bom caráter, o destino dela tende a ser um destino bom. Se for uma pessoa de mau caráter, o destino dessa pessoa tende a ser um destino ruim. Se for um ladrão, se for um bandido, uma pessoa que não tem boas características tende então a ir para a cadeia. E se for uma pessoa de caráter cristão, nós observamos que o destino dela tem de ser ótimo, tem de ser excelente, o ápice de qualquer ser humano, que é alcançar o céu com nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que a própria filosofia ela vai trazer essa conexão de o pensamento, e guarda essa frase que a gente vai trabalhar tanto no tópico 2 quanto no tópico 3, que o pensamento ele conduz ao ato, ou seja, quando nós pensamos em algo, e quando nós pensamos algo independente do que for, mas quando este algo é transformado em um ato, porque pensamentos soprados pelo maligno em nossa mente deve ser repreendido, deve ser esquecido, mas quando o ser humano ele não consegue vencer a batalha na mente dos seus pensamentos e transforma o seu pensamento em ato, ali pode ser algo pecaminoso, ou pode ser algo errado. Então o pensamento ele vai conduzir ao ato. Antes de agir, o correto do ser humano é pensar antes de tomar uma decisão ou antes de efetuar uma ação. Agora o ato, ele é feito inúmeras vezes e de forma corriqueira, de uma forma constante, ele pode conduzir ao hábito, se tornando então o ato contínuo de determinada coisa um hábito constante, e esse hábito vai conduzir ao caráter de uma pessoa. Por exemplo, e é algo muito interessante, quando um jovem, e isso tende a acontecer já na infância, quando uma criança, por exemplo, ela conhece ali um youtuber, e ela vai conhecer, ela vai pensar, ela vai raciocinar tudo aquilo que o youtuber está falando, e ela vai se identificar com algumas frases. E aí ela vai começar a assistir o vídeo, levando então ao ato de observar os vídeos. Agora, se ela continuar vendo aquele vídeo daquele youtuber, dia após dia, semana após semana, ela vai adquirir então o hábito de acompanhar aquele youtuber e tudo aquilo que ele está falando e transmitindo no seu vídeo. Então vai se tornar um hábito daquela criança ver o que o youtuber está falando. E nós observamos que quando o hábito já está instaurado, quando o hábito já está instalado, ela vai começar a adquirir também características e aquilo que o youtuber está transmitindo. Por isso que deve ter pai e mãe, e também o professor ele deve ter essa sabedoria para transmitir aos adolescentes que o influencer que ele mais acompanha e que se tornou um hábito diário acompanhar aquele influencer, ele vai ter uma grande influência, já vem, o próprio nome influencer já vem de ser essa influência na vida daquele que está acompanhando tal influencer. Então, quando há essa
esse hábito de acompanhar alguém ou também o hábito de fazer alguma coisa vai fazer parte do caráter da pessoa que está fazendo. Por exemplo, aqui, usamos o exemplo do youtuber. Se o youtuber ele faz foquinha, se o youtuber ele pinta o cabelo, se o youtuber ele fala palavrão, nós vemos que a criança que acompanha aquele youtuber por um hábito, ela vai começar a também desenvolver algumas características que são daquele youtuber. Quando nós pegamos, por exemplo, se é um adolescente que gosta de jogar futebol e que já se tornou um hábito na vida dele jogar futebol, o futebol vai tomar boa parte dos seus pensamentos, fazendo-se então uma parte do caráter daquele adolescente, daquele jovem, por aí vai. Agora, se for um adolescente que vem para a casa de Deus, se for um adolescente que estuda das coisas de Deus, nós vemos que há também o espaço para Deus dentro do caráter daquele jovem, daquele adolescente. Por isso que vem aquela missão, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, pois quando crescer não se desviará dele. Pois quando há um ensino correto ao filho, à filha, das coisas de Deus, ali guarda-se dentro da mente daquele jovem, daquela criança, daquele adolescente, um Deus verdadeiro. E quando há uma experiência ainda melhor, pois ela não vai esquecer de quão maravilhoso é uma experiência com Deus Altíssimo. Então nós vemos aqui a importância de nós trazermos bons hábitos e incentivarmos adolescentes, crianças, os nossos filhos a praticar bons hábitos diários. E ali, o hábito ele, então vai conduzir ao caráter e quando o caráter vai se formando, este caráter vai conduzir ao destino de uma determinada pessoa. Por isso que aquela criança que ela já consegue adquirir, ou aquele jovem, um caráter com uma boa base das coisas de Deus, uma boa base cristã, o destino dessa criança, o destino desse adolescente tende a ser um destino ligado, conectado às coisas de Deus também. Então o pensamento é ele quem vai nos levar também ao nosso caráter e posteriormente ao nosso destino. Por isso que a gente vê lá Paulo escrevendo em Colossenses capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, porque quando os nossos pensamentos eles estão ligados, eles estão conectados com as coisas que são do céu, com as coisas que vêm do alto, nós vemos que os nossos atos tendem a se tornar atos direcionados, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. Os nossos hábitos tendem a ser hábitos conectados com a vontade de Deus e o propósito de Deus para as nossas vidas. O nosso caráter tende a ser um caráter, uma índole que agrada ao nosso Senhor Jesus e um caráter impulsionado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E o nosso destino tende a ser um destino que nos levará ao centro da vontade de Deus, do propósito de Deus e do querer do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Por isso há a importância dos nossos pensamentos estarem conectados com as coisas do alto. É mais de Deus e menos de nós, mais do alto e menos dessa terra. Quando nós chegamos nesse ápice, nesse nível, nós estamos desenvolvendo dentro de nós um caráter plenamente cristão e que agrada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o caráter cristão, ele não é moldado pelas coisas dessa terra, mas ele é construído a partir da ligação da mente humana com as coisas do alto. É a partir desse nível, que nós entramos agora para o tópico 2, dessa compreensão que nós vamos entendendo um pouco de como é formado o caráter cristão. Essa ligação da nossa mente com as coisas do alto, com o nosso Senhor Jesus Cristo, através, claro, da presença do Espírito Santo de Deus que há dentro de nós. Tópico 2, então, as características do caráter cristão. Então, meus irmãos, no secular, uma pessoa de bom caráter é alguém que segue valores éticos. E isso nós observamos que até mesmo dentro da sociedade secular, daqueles que não servem a Deus, eles tendem a usar essa expressão bom caráter para uma pessoa que segue alguns valores ali que a sociedade denomina como valores éticos, bons princípios morais de forma geral. E nós vemos assim que, ok, tem a sua lógica e é muito bom porque dentro da nossa sociedade ocidental houve uma grande influência do cristianismo para definir e para decidir o que é moralmente correto e o que não é, e isso é muito interessante porque por mais que muitas pessoas culpem o cristianismo por isso, dentro de outras culturas também nós observamos que há uma similaridade entre essas questões de boética moral. E isso nós observamos que há muitas coisas similares dentro da cultura ocidental, dentro da cultura chinesa, dentro da cultura indiana, em linhas gerais, daquilo que é bom e daquilo que é errado de forma geral. Mas
não é nisso que nós vamos nos prender, mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então há um pecado generalizado que afetou toda a criação e toda a criatura humana de forma geral. Então todos os homens, eles pecaram e destituídos estão da glória de Deus e têm ali o seu caráter corrompido. Ninguém é perfeito. Houve um perfeito e o nome dele é Jesus Cristo. As demais pessoas, por mais que nós tendamos a falar que elas têm um bom caráter, nós, como cristãos, sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda há um caráter corrompido. Então a gente nunca vai chegar a um caráter perfeito como o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos essa visão de que há uma dependência dentro de nós de alcançarmos não uma perfeição, mas um caráter cristão, que reconhece a sua fraqueza e a sua dependência em Jesus Cristo. Então há essa necessidade de nós alçarmos a esse nível. A filosofia, como nós já falamos aqui, ela vai dizer que há essa ligação entre a mente e o caráter. Provérbios, capítulo 23, versículo 7, porque como imagina em sua alma, assim ele é, ou como pensa em sua alma, assim ele é. Como o homem pensa dentro de si, assim é também este homem. Então nós vemos dentro desse provérbio escrito por Salomão, essa conexão de pensamento com ações, de pensamento com decisões. Aquilo que nós pensamos de nós, aquilo que nós pensamos em fazer, isso também faz com que nós nos tornamos essa pessoa que já está em nossos pensamentos. Se nós pensamos coisas boas, nós faremos coisas boas. Se nós pensamos coisas ruins, a tendência é que nós venhamos cair a fazer coisas ruins. Por isso que um cristão, aquele que serve a Deus, quando vem um pensamento ruim na sua cabeça, já deve ser repreendido e já deve voltar então, dobrar seus joelhos, orar, clamar, pedir a direção do Espírito Santo para que seu pensamento seja tomado pelas coisas que são do alto. Aí há a necessidade dentro do homem de passar por uma, como vai falar Romanos capítulo 12, versículo 2, passar então por uma metanoia. E a metanoia ela fala justamente sobre essa mudança de pensamento, essa mudança também nós podemos falar de caráter, de ações, essa transformação que ocorre na mente, pois quando a nossa mente é transformada, quando os nossos pensamentos são mudados, quando há então essa metanoia, essa mudança de mente, essa mudança de pensamento, todo o nosso eu em forma geral também é transformado, pois como pensa sua alma, assim ele é. Se a nossa alma, se os nossos pensamentos, como já falamos aqui, estão tomados, repletos das coisas que são do alto, sim, nós também seremos alguém que agrada ao nosso Senhor Jesus Cristo e um cidadão do céu e não um cidadão da terra. Romanos capítulo 12, versículo 2, e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Por isso aqui, nessa conexão que nós estamos fazendo aqui de mente e caráter, pensamentos e também a forma que os nossos pensamentos tornam quem nós somos. Nós trazemos a importância. E como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai destacar na Epístola de Romanos, de nós termos como homens, como mulheres, que ainda somos pecadores de forma geral, estamos destituídos da glória de Deus, mas resgatados através do sangue de Jesus Cristo da cruz do Calvário, passarmos por uma metanoia, ou seja, uma transformação, uma renovação do nosso entendimento. Pois quando nós temos o nosso entendimento renovado, a nossa mente, os nossos pensamentos transformados, nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e aí nos tornarmos então pessoas de um caráter cristão, de um caráter que agrada a Deus. Até interessante, você pode pegar ali a sua lição, juntamente comigo, e observar lá no tópico 2, lá no finalzinho, e dar o destaque aqui a algumas características que marcam, e quando nós falamos características, automaticamente nós já estamos falando de um caráter de um homem, de uma mulher de Deus, que são cristãos, que servem a Deus e que buscam, são discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós observamos lá embaixo, no penúltimo parágrafo, 2 Pedro, capítulo de número 1, do versículo 5 ao 7, quando o apóstolo Pedro começa a escrever assim: por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. E ali a gente observa que ele vai fazendo
a conexão de algumas características que devem marcar a vida de um homem, uma mulher de Deus e de um cristão. Aqui a gente vê o apóstolo Pedro sendo usado para denominar o que compõe o caráter cristão de forma geral, quando ele começa a destacar a bondade, a fé. Então a fé, ela é a que vai abrir alas, né, para que um caráter cristão seja formado em alguém. Primeiro ele precisa crer, ele precisa alcançar esse nível de ser servo, de ser filho de Deus, e isso é possível através da fé. Então da fé, a bondade juntam o conhecimento, e o conhecimento, o domínio próprio. Então ele começa fazendo algumas ligações com a bondade, fé, a bondade e conhecimento, e depois vem o domínio próprio. Do domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus, e essa devoção, a amizade cristã, e a amizade cristã, o amor. Então nós vemos aqui algumas das características que marcam um cristão, algumas das características que formulam e que compõem um caráter cristão: a bondade, a fé, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a amizade cristã e também o amor. E dessa forma vai sendo formado. Quando a gente pega aqui o fruto do Espírito, nós vemos também algumas outras marcas que formulam o caráter cristão. E tudo isso vem através da presença do Espírito dentro de nós. Não é mérito nosso, mas é a graça, a bondade de Deus. Fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso deve fazer parte, deve formular dentro desse pacote de pessoas que são conduzidas, cheias e dirigidas pelo Espírito Santo de Deus para que possam agir e interagir com o mundo ao nosso redor com um caráter cristão. Repare que nós já falamos aqui, nós não estamos pregando ainda um caráter perfeito, pois isso acontecerá quando nós formos arrebatados e irmos ao alto céu que é prometido a nós. Nós não estamos falando, nós reconhecemos as nossas fraquezas, mas nós estamos falando também de que o caráter cristão revela um alguém que se arrepende, que apesar dos momentos de falha reconhece a sua fraqueza e se apresenta diante de Deus com o coração arrependido e que busca viver dentro de si, que busca viver em sua forma, sua cosmovisão, a forma de enxergar o mundo e também a forma de agir, de interagir com o mundo, trazer o fruto do Espírito, as direções do Espírito Santo, para que possa ser então plenamente conduzido pelo Espírito Santo em todas as coisas, desenvolvendo então um caráter cristão inspirado por Deus. Para finalizar, tópico de número 3, cuidado com as tentações. Então aqui a gente observa, até coloquei a pedrinha pequena, que também está dentro da lição, que revela um pouquinho a sutileza e que são as tentações das nossas vidas, que muitas vezes elas são como uma pedrinha, das quais nós de forma não conseguimos perceber o que está na nossa frente e acabamos tropeçando, acabamos tropicando. Então o pecado ele se apresenta de forma atraente, inocente e também sutil, como um pensamento que, como nós falamos anteriormente, que pode conduzir ou não ao ato. E aqui a gente pode usar aquela expressão que a gente já tem utilizado, aquela frase que a gente tem utilizado durante a aula, para explicar, para falar um pouco sobre o cuidado com as tentações. Que normalmente elas surgem dentro do pensamento. E esse pensamento pode conduzir ou não ao ato. Agora, quando o ato é cometido, quando o ato ocorre, se não houver arrependimento e um homem continuar sendo vencido em seus pensamentos, o ato pecaminoso realizado múltiplas vezes, ele pode então virar um hábito. Por isso que deve se fazer uma observação aqui, a gente pode até fazer o paralelo com Saul e com Davi, porque a gente vê que Saul ele vai começar a pecar, ele vai começar a falhar e ele vai receber ali uns avisos de Deus. Primeiro, vamos utilizar aqui o exemplo de Saul. O pecado ele vem no pensamento de Saul. E Deus vai lá, usa Samuel e fala com ele aquilo que ele estava fazendo errado. Primeiro, Saul não espera Samuel para oferecer os sacrifícios, e Samuel chega para Saul e fala que ele estava vacilando diante de Deus. E ali ele é avisado, ou seja, vem no pensamento, ele faz o ato. Só que quando há essa ligação de pensamento-ato, quando o homem ele faz um ato pecaminoso, ele deve se arrepender
E quando ele comete de novo um outro pecado e não se arrepende, é aquilo que nós vamos observar na Bíblia como um pecado voluntário, ou seja, quando o pecado ele se torna de forma voluntária, que ocorre frequentemente até se tornar um hábito na vida de alguém, formando-se então um caráter. É algo extremamente perigoso. E depois aí a gente vê que Saul ele vai continuar pecando porque o pecar na vida de Saul se tornou um hábito e fazendo parte do seu caráter. Tanto que mais à frente Deus vai ordenar que ele exterminasse os amalequitas, ele não vai fazer dessa forma, e aí a ira do Senhor vai se levantar contra o Saul e ele vai perder aquela unção que ele havia recebido e o Espírito vai se retirar dele, e nós observamos isso dentro do texto sagrado. Ou seja, veio o pensamento, veio o ato, não houve o arrependimento, o ato se tornou em um hábito e o hábito se tornou no caráter pecador de um alguém. E esse alguém nós observamos dentro da história, que é Saul. Quando nós pegamos, por exemplo, o exemplo de Davi, nós observamos que Davi ele também vai falhar, tendo cometido ainda mais atrocidades do que Saul cometeu. Nós vemos quando Davi ele vai adulterar com Betseba, o que ele vai fazer com Urias, vai mandar matar Urias. Na verdade, ele é o autor da morte de Urias quando nós observamos aqui para Davi. E isso ocorre de pensamentos, de pensamentos e coisas que vieram na sua mente enquanto ele devia estar na guerra, mas estava dentro do palácio. E quando ele estava lá no palácio, ele observa Betseba. E ele pensa, ele maquina o mal, ele planeja o que vai fazer e aí ele age. Ou seja, o pensamento se transforma em um ato. Davi pensou e Davi agiu de uma forma errada. E aqui está a diferença de Davi e Saul. Pois quando chega nessa mesma parte entre pensamento e ato, quando o ato devia se tornar um hábito, nós vemos que Deus vai levantar Natã vai até a presença de Davi, e Davi ele vai falar, pequei contra o Senhor, e ele vai se arrepender. Ele escreve lá o Salmo 51 que todos nós conhecemos, tem misericórdia de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões segundo as multidões das tuas misericórdias, lava-me da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então nós vemos aqui que o pensamento levou ao ato, e ao invés do ato levar ao hábito, houve um arrependimento de Davi. E esse hábito de se arrepender é algo que deve ser preservado na vida de um cristão. Claro que o pecado que Davi cometeu com Betseba não é algo que ocorreu de forma corriqueira na vida de Davi, pois aí se tornaria um pecado voluntário e o hábito seria cometer o mesmo pecado sempre. E também não estou falando que Davi não cometeu outros pecados depois desse momento da sua vida, mas o arrependimento fazia parte do homem segundo o coração de Deus. Então quando chegou aqui, pensamento, ato, ao invés de se tornar um hábito, houve ali um arrependimento que mudou a vida de Davi, fazendo com que ele preservasse um bom caráter, um caráter do homem segundo o coração de Deus. Então, continuando aqui, o hábito pecaminoso, feito de uma forma constante, leva também a um caráter pecaminoso. Por isso que o cristão, aquele que serve a Deus, ele deve ter dentro da sua índole, deve ter dentro da sua vida e dentro do seu caráter o arrependimento. Quando há uma falha, quando há um tropeço, quando há um deslize, deve-se haver também o arrependimento dentro da vida daquele que serve a Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, para que nós não venhamos cair nas tentações e nós não sejamos contagiados por um caráter pecaminoso por completo, e aqui a gente fala, claro que como eu já mencionei aqui, todos nós temos esse caráter, essa característica do pecado intrínseco dentro da criação que acabou caindo lá no Éden, mas nós devemos levar em consideração também que nós não estamos falando aqui de um caráter pecaminoso e voluntariado, né? Que a pessoa ela continua pecando de forma voluntária, de forma corriqueira, sem se arrepender. Nós estamos falando de um caráter cristão, que reconhece a sua fraqueza, que reconhece as suas limitações, mas quando chega no momento de falhar, ele se arrepende e segue seguindo a sua vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, a importância de nós que servimos a Deus e ainda estamos aqui sujeitos às tentações dessa terra, estar em todo tempo vigilantes, sabendo que o adversário está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Mas quando nós estamos conectados a Deus, quando nós resistimos ao diabo, quando nós estamos sujeitos debaixo da potente mão de Deus, não há tentação, não há nada que possa resistir àquele que está então se sujeitando à grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém, meus irmãos? Conclusão, então, o caráter de uma pessoa é construído ao longo da vida por meio da sua educação e experiências. Entretanto, ao se entregar a Cristo, cada pessoa é transformada pelo Espírito Santo e passa a ter um caráter cristão que deve ser fortalecido dia a dia. Então, dia a dia, nós preservamos e guardamos esse caráter de um homem, de uma mulher de Deus, que é chamado, então, como cristãos. Nós somos discípulos de Jesus Cristo e temos alegria. Como Paulo vai dizer, sejais meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. A nossa missão, o nosso objetivo é ser cada dia mais parecido com o nosso Senhor Jesus e imitar as suas boas características. Amém, meus irmãos? Essa é a vossa aula de hoje. Deus abençoe grandemente a sua vida, professor. Ele dê muita sabedoria para transmitir essa lição aos vossos adolescentes. Essa é uma oportunidade maravilhosa que Deus tem lhe dado de falar a respeito da palavra de Deus e servir dentro da sua classe como um missionário, como um evangelista, como um discipulador, trazendo a palavra de Deus de uma forma maravilhosa, de uma forma inspirada pelo Espírito Santo, de uma forma criativa também, para os vossos adolescentes. Deus abençoe grandemente sua vida. Esse programa aqui é um oferecimento da ADC TV, no canal ADC Educacional. Já peço aos irmãos se inscrever aí no canal, ficar atento também às próximas lições e aos próximos vídeos, deixar o seu like aí nesse vídeo. Até a próxima!